Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre alta fidelidade. Então hoje eu quero fazer uma relação entre os controles tonais e a caixa acústica. Vou continuar usando aqui o recurso computacional, que é o software Arta. Ele vai fazer a nossa análise de espectro do sistema, né? Então eu vou novamente usar aqui o amplificador K5500, tá? Quero até agradecer o amigo Ivan. Ele percebeu que eu tinha interesse no equipamento, né? Ele fez um vídeo sobre esse amplificador, né? Uma audição com ele, e aí eu manifestei lá no canal dele o meu interesse na compra do amplificador, né? Então pedi para ele quando fosse vender me avisasse, né? Aí chegou um dia, ele me contatou, né? E disse: olha, Douglas, eu quero doar para ti o amplificador, né? Pro teu canal, esse aparelho, né? Eu pensei, puxa, que legal, né? O amplificador aí chegou, né? Já estou usando ele aqui para fazer vários testes, né? E mostrar como que é o comportamento desses controles, né? Eu tinha um desses, né? Eu acabei vendendo porque ele estava muito feio. Ele estava sem serigrafia nenhuma, né? Tinha apagado tudo. Tava muito judiado, né? Então eu acabei vendendo e fiquei sem um amplificador pequeno para poder colocar na bancada, né? Que coubesse na bancada junto com outras coisas, né? E aí o Ivan gentilmente, né, me fez essa doação aí, uma forma de ajuda ao canal, né? Então fico bastante, né, agradecido com esse presente aí que ele me proporcionou. Bom, então continuando aqui, né, esse amplificador aqui ele é da época que a Kenwood fazia muito bons amplificadores, né? Dá pra dizer que é uma obra de arte, né? Pequenininho, potente. Esse aqui seria equivalente ao CCE 6060, tá? Basicamente eles são a mesma coisa, né? Algumas diferenças, né? Esse aqui tem um gabinete bem pequeno, né? O 6060 tem aquele gabinete enorme, mas esse aqui é praticamente a mesma potência do 6060 num gabinete bem menor, né? A dissipação é a mesma e o transformador é o mesmo praticamente, né? Bom, então continuando aqui, né? Eu vou usar para esse vídeo, né, uma banda passante menor aqui, né, no nosso analisador de espectro, que é o software Arta. Então eu estou usando aqui somente de 20 Hz a 20 kHz, tá? Então faixa audível, né? Então eu eliminei os infrassons e eliminei os ultrassons, tá? No outro vídeo eu deixei até 100 kHz, vocês viram que o amplificador ele responde, né, até 100 kHz tranquilamente, né? Deixa eu mudar aqui só para mostrar. Vou colocar aqui até 100 kHz o espectro. Então aqui, ó. Então eu estou de 20 Hz a 100 kHz, tá? Só para relembrar do outro vídeo, tá? Aqui eu vou mexer no controle tonal, ó. Atuação do controle tonal, né? Como fica mais fácil de ver, né? Eu troquei aqui para 20 para a gente ter uma visualização menor aqui da tela. Tá? Então aqui 20 kHz. Vou mexer aqui no controle tonal, né? Então é assim que se comporta o controle tonal dentro da faixa audível, tá? Então eu vou tirar aqui os agudos, ó. Aqui eu tô fletando ele, ó. Então os dois controles no meio, né? Bom, então a relação que eu quero fazer é com essa atuação aqui e as caixas acústicas reais, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um amplificador, né, trabalhando de forma flat, né, ou seja, ele está aplicando o mesmo fator de ganho para todas as frequências, né? Tem um pouquinho de variação aqui, deixa eu ver. Né? Mas basicamente ele fica
alinhado, né? Eu tô com o controle tonal ligado, tá? Então o controle tonal ligado, ele dá uma desviadinha, né? Eu vou desligar aqui para ver o que acontece. Ó, ficou mais flat ainda, tá? Baixou um pouquinho o nível, né? Então toda vez que a gente coloca no meio do caminho o circuito de tonal, né? Que são basicamente resistores e capacitores, né? É um circuito a mais no caminho. Então a gente dá uma desviadinha na curva de equalização, né, do equipamento. Digamos que a gente dá uma desequalizadinha, né? Eu quero então relacionar essa faixa de resposta do amplificador, que ela está igual para todas as frequências, com o que a caixa proporciona, tá? Por exemplo, essa caixa minha aqui, ó, ela tem um alto-falante de 5 polegadas, tá? Eu sei que a cobertura de frequência dela é 90 Hz para cima, então 90 Hz ela fica flat, digamos assim. Tá? Então eu vou aproveitar e vou riscar direto aqui no monitor, mais ou menos a curva de resposta dela, tá? Então mais ou menos isso. Não se preocupem, tá? Depois isso aqui sai com álcool. Eu já fiz o teste. Então mais ou menos a gente tem a resposta da caixa assim, né? Claro que a gente... Isso é uma resposta idealizada da caixa, né? A gente sabe que a caixa acústica ela é o ponto mais... menos fiel do sistema, então a curva de resposta é uma coisa assim, tá? Então, não é uma coisa muito bonita, tá? Mas são variações pequenas, né? Então uma caixa que está minimamente alinhada, ela tem esse crespinho aqui, né, na resposta, então toda a resposta dela vai ter esses crespinhos, tá? Isso é normal, tá? Não pode ficar muito neurótico aí também nesse ponto. Então, por exemplo, essa caixa aí, ó, ela tem esse comportamento espectral, tá? Então, quando eu escuto, tipo, por exemplo, a fonte contém tudo isso aqui, tá? Todo esse espectro aqui. Então, um CD, por exemplo, eu limitei aqui em 20 kHz justamente por isso, tá? Um CD pode ter todo esse comportamento espectral aqui de cima, tá? Então, isso aqui que eu estou mostrando é a resposta da fonte, tá? Então, a fonte está aqui, né? A gente nota que o amplificador também está seguindo a fonte, porque, na verdade, minha fonte é o computador, né? Então, o computador está gerando, na verdade, o ruído branco, né? E o computador está reproduzindo isso, né? E mandando para o amplificador. E o amplificador está colocando essa faixa espectral aqui, né, plana, na saída. Então ele está colocando todas as frequências na saída, tá? Então, mostrando aqui no osciloscópio aqui o ruído branco, né? Ele é um ruído que contém todas as frequências ao mesmo tempo, ó. Então, aqui eu estou monitorando entrada e saída, tá? Notem que tem agudos, graves, médios, né? Tá tudo aí. Frequências de 0 Hz até 100 kHz estão aparecendo aqui em mesma fator de ganho, tá? Em mesma amplitude, digamos assim. Então, isso sendo reproduzido aqui pelo amplificador, né, causa essa linha aqui, tá? Então, a gente consegue analisar a resposta do amplificador em todas as frequências ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu consigo usar aqui, ó, mexer aqui e conseguir alterar, né, todas essas frequências aqui, ó. Então, como o ruído branco tem todas essas frequências ao mesmo tempo, fica muito fácil de a gente fazer análises, né? Bom, então, com esse ruído branco aí, tá? A gente vai tentar correlacionar aqui a atuação do controle com a atuação da caixa, tá? Então, quando a gente está escutando um programa musical que contenha todo que possa conter todo o espectro, né? Por exemplo, um CD de música, ele pode conter 20 kHz, ele pode conter 1 Hz, né? 2 Hz, aqui eu estou iniciando em 20, tá? Então, ele pode conter isso tudo, né? Parte da gente tentar, né, reproduzir isso como tá, né? Sem um ganho ou uma atenuação para essas possibilidades de conterem essas frequências, né? Então, quando eu colocar
esse conteúdo, que é o CD, por exemplo, para tocar numa caixa e essa caixa tiver esse comportamento aqui, tá? O que eu vou estar escutando é a curva de resposta da caixa. Então eu vou escutar um áudio com essa relação aqui, tá? Então o áudio que eu vou escutar vai perder esse cantinho aqui, tá? E vai perder essa porção aqui entre o 90 Hz e o 20 Hz, tá? Por causa da característica dessa caixa aqui, que é assim. Então, quando eu escutar um CD nessa caixa, ela vai me apresentar a curva de desequalização dela, tá? Então, isso aqui que está atrás é uma curva equalizada, né? Essa reta aqui, ou seja, equalizada porque é tudo igual, né? O ganho para todas essas frequências aqui é o mesmo. E a caixa vai ter um rendimento diferente para todas as frequências, tá? Então, para cada frequência ela vai render um tanto, né? E as frequências onde ela tem muita dificuldade, né? Que é, por exemplo, aqui a partir de 90 Hz para baixo, ela tem muita dificuldade de reproduzir, né? Então eu vou escutar um som, né? Que vai ser com poucos graves, né? Graves importantes, e vai ter uma perda aqui nos agudos mais nobres, tá? Dos, sei lá, dos 12, 13 para cima, tá? Vai começar a perder agudos, tá? Por exemplo. Então, né, eu tenho esse recurso aqui para tentar corrigir isso, né? E é isso que é o importante aqui, tá? A gente correlacionar isso aqui com as caixas reais, tá? Então eu penso assim, ó, eu vou tentar corrigir essa parte de graves, tá? Então eu vou girar aqui meu controle tonal para tentar corrigir isso, tá? Então, por exemplo, né, vou tentar fazer uma correção, porque o que eu estou escutando é essa resposta aqui, tá? Mesmo que eu esteja mandando isso aqui, né, e isso aqui, o que eu estou escutando é o que está dentro do verde, tá? Então a caixa tem possibilidade de responder com essas amplitudes dentro dessa área verde, tá? Então eu vou aumentar aqui os graves, tá? Tentei aumentar aqui um pouquinho, né? Então o que acontece? A caixa vai começar a reproduzir agora uma média entre essa linha aqui e essa aqui, tá? Então logo aqui eu vejo, tá, isso aqui não foi suficiente, né? Coloquei aqui no mais 1, né? Vou colocar aqui no mais 2. Aí, né? A média disso aqui, ó, por exemplo, aqui é os 50 Hz, né? Disso aqui para isso aqui vai dar alguma coisa aqui no meio, né? Quer dizer, vai dar alguma coisa aqui no meio. A gente teria que fazer, né, a soma desses pontos para ver. Mas mesmo assim, eu vejo que a distância que subiu aqui não é o suficiente para corrigir o tanto que baixou aqui, né? Então eu vou pensar, vou colocar mais um pouco. Opa, desculpa. Eu girei aqui a chave do speaker, tá? O ruído branco é esse aqui, ó. É um chiado, tá? Então eu vou colocar aqui mais um pouco de graves, tá? Então eu coloquei aqui no mais 4, tá? Aí eu vejo que a soma disso aqui, né, com isso aqui, não dá aqui. Então eu vou colocar mais um pouco, né? Tá, coloquei tudo que dá ali de reforço de graves, tá? Bom, nesse momento, né, notem o que aconteceu. Eu dei ganho numa área da caixa que não precisava ter ganhado reforço. Eu dei ganho em toda essa área aqui acima de 90, tá? Que não precisava ter ganho. Então, e agora eu vou ter que fazer a média desses pontos aqui. Por exemplo, o 50 está aqui embaixo, ó, 50 Hz. E 30, 40, 50. Aqui é o 50, tá? Então a média desses dois pontos aqui vai dar mais ou menos aqui, né? Então mais ou menos aqui. Por exemplo, daqui e daqui, a média vai dar mais ou menos alguma coisa aqui, né? Desses dois pontos aqui, né? Então, se eu ligar aqui os pontos, né? Essa média aqui, ó, vai dar aqui e depois vai dar aqui embaixo, né? Vai dar por aqui, mais ou menos. Estraguei o desenho. Mas, percebam então o que acontece quando eu tento usar o controle tonal, né?
eu vou acabar dando ganho numa região que não precisava e não vou conseguir dar ganho na região que precisava, porque aqui, ó, o controle tonal ele pega uma porção muito grande da resposta de frequência, do espectro de frequência, tá? É muito grande isso aqui, então ele atua em frequência que a caixa não precisa de reforço. As caixas reais, né, que a gente tem em uso, né? Vou estar com, por exemplo, aqui 90 Hz super reforçado, né? Mas os 50 Hz vai estar aqui nessa região, ó. E era onde a caixa tinha a deficiência de resposta. Ela vai, digamos, permanecer com a deficiência, né? Eu acabei dando ganho em umas frequências e não consegui dar ganho em outras frequências que a caixa tinha mais deficiência. Eu vou apagar aqui o desenho, ó, pra gente ficar com ele mais limpo, tá? Então fiquei com a resposta da caixa assim, né? Notem que eu tinha uma perda na caixa, né? Só que eu não tinha esses picos aqui, tá? Então, agora usando o controle tonal, eu acabei tendo picos na resposta de frequência e ainda continuo tendo a deficiência nas frequências baixas, tá? Então é por isso que o controle tonal é uma coisa que se afasta da alta fidelidade, né? Então a gente tem que atuar na caixa para a gente ter alta fidelidade, tá? Então, para um uso geral, né, uma caixa que não tem uma boa resposta serve. A gente, né, altera aqui o controle de graves e agudos e consegue alguma coisa legal, né? Dá para escutar, fica bom, fica bonito, mas a gente não está se aproximando do conceito da alta fidelidade, né? Então, para um conceito de uma alta fidelidade, a gente teria que ter uma caixa, né, que tivesse essa resposta aqui. Então a caixa teria que ter esse comportamento aqui, né? Aí a gente não precisaria usar aqui o controle tonal, né? A gente teria o amplificador flat, né, sem adicionar os problemas que o controle tonal adiciona, né, que é deslocamento de fase, distorção harmônica que aumenta. Então é isso que eu sempre tento me referir, né, que o controle tonal não é uma coisa de alta fidelidade, né. Então, por exemplo, aqui, ó, vou mexer na parte dos agudos, tá? Vou tentar corrigir esse trechinho aqui que eu tenho, ó, que eu tenho de perda, né, que é essa parte aqui, ó. Vou tentar colocar agudos, ó. Olha onde está atuando o controle de agudos, tá? Vejo que está atuando numa região que eu não tenho perda, tá? Ó, coloquei o máximo de agudos, tá? Eu acho que eu estou já distorcendo a entrada da placa. Baixei aqui um pouquinho. Eu estava saturando a entrada da placa de áudio, tá? Olha só, ficou crespinho aqui, é porque eu cheguei no limite da placa de áudio. Então tem que tomar cuidado, tá? Esse sistema aqui, o ARTA, ele exige que a gente tenha alguns cuidados com a entrada da placa de áudio, né? Então tem que ter lá uns resistores, até uns diodos para proteger, tá? Senão a gente queima mesmo a placa de áudio. Bom, mas notem aqui que se isso aqui tivesse aqui em cima, eu não estou conseguindo colocar agora por causa da entrada da placa. Mas se isso aqui tivesse aqui em cima, isso aqui estaria aqui, né? A minha perda é só nesse cantinho, então eu estaria colocando a frequência, né, a ganho em toda essa região aqui. Então eu causaria uma aberração, a minha curva resultante ficaria uma coisa assim, ó, tá? Ficaria uma coisa assim. Então eu, com controle tonal nessa caixa, né, eu não conseguiria ter um som flat, né? O som flat é uma coisa, né? O sinal flat é outra. Então eu teria aqui uma resposta assim, né? E na parte dos graves, né, eu teria aquilo que eu tinha desenhado antes, né? Que seria uma coisa assim, né?
Então mesmo assim eu não conseguiria corrigir a parte das deficiências da caixa, né? Então por mais boa vontade que a gente tenha, né, com controle tonal a gente não consegue corrigir as deficiências de uma caixa, tá? Porque o controle tonal ele atua numa região vasta do espectro de áudio aqui, tá? Ele atua em uma região muito larga, né? Então, como eu atuo numa região larga e as caixas geralmente elas têm deficiência aqui nos cantos, né? Então eu acabo estragando outra região do áudio, né, que já estava boa, e não consigo consertar a região do áudio que tinha defeito, tá? Então basicamente é isso que a gente consegue com o controle tonal. Então, na verdade, né, o equalizador se torna um recurso mais preciso para a gente tentar corrigir caixas, né? Só que com o equalizador a gente também tem aqueles problemas de deslocamento de fase, de adição de distorção harmônica, né? E os outros problemas aí de a gente tentar chegar, né, a uma resposta flat da caixa acústica, tá? Então, quando a caixa acústica é flat, o amplificador é flat, a gente vai ter os graves bem fortes, né, e os agudos bem fortes, né? O problema é que as caixas acústicas não são flat, né? Então a gente tenta entrar com um sinal flat, né, e a gente obtém um som, né, que não é flat das caixas acústicas. A gente obtém um som assim, ó, das caixas acústicas. Então, entrando com sinal flat, tá? Ou seja, sinal elétrico flat na caixa acústica, eu obtenho um som que não é flat, tá? Então, só em caixas acústicas que são flat, né, a gente obtém um som flat, tá? Então, uma caixa que responda de 20 a 20, né, com a mesma intensidade de pressão acústica, né, a gente tem uma caixa flat, né? Então, nessa caixa aqui vai ter os graves presentes, né, mesmo sem o controle tonal e sem o equalizador. Agora, nessa caixa aqui, a gente não vai ter os graves presentes, né, e nem os agudos nobres, né, os agudos lá acima por exemplo, 15 kHz, né. Então, a gente vai, para ter isso aqui, a gente vai ter que desequalizar o sinal, né? O sinal vai ter que ficar assim, nesse caso aqui assim, né? Para a gente ter a média disso aqui no meio, tá? Então a gente desequaliza o sinal para equalizar a caixa, né? Então, a gente tem que ter em mente essas diferenças, né? Para entender como chegar no melhor som, né? No som mais fiel possível, né? Quem busca esse conceito de fidelidade, né? Quem quer tocar a música como o mais próximo possível do que seria o original, né? Então quem persegue esse ideal, né, acaba tendo que obrigatoriamente buscar caixas o mais flat possível, né? Quando eu falo flat, eu falo no sentido de cobrir bem esses extremos aqui, tá? A gente sabe que a caixa pode não ser flat, por exemplo, aqui no meio, ela pode ter um pico aqui no meio, né? Mas isso eu nem estou considerando, tá? Porque a dificuldade das caixas é geralmente aqui nos extremos, tá? Se ela tem esse defeito aqui, né? Por exemplo, ela ela responde mais médios, é um defeito grave, né? Então são caixas que não merecem nem ser citadas aqui pela gente, né? Então a gente busca alta fidelidade, a gente tem que ter caixas no mínimo que, né, só tenham deficiências aqui, né, nos cantos, né? Então não pode ter aberração aqui no meio, né? Então uma caixa de muito baixo nível é uma caixa que vai ter uma aberração no meio, né? Agora caixas já de certo nível, elas vão ter problemas somente aqui nos cantos, né? Então somente aqui nessas regiões, né? Então a gente vai buscar caixas que cada vez mais cubram aqui, né? Então a gente faz um upgrade de caixa e consegue aqui, né? Faz um upgrade de caixa, consegue aqui. E a gente vai chegando nesse supra-sumo aqui, que é tentar reproduzir essa região sem perda nenhuma, tá? Que é muito difícil, né? Aqui já é mais fácil, então já existem tweeters muito bons que conseguem cobrir
bem esses cantos aqui, passada aqui inclusive, tá? O problema realmente é aqui, né? Desse lado de cá. Com uma caixa que consiga entregar, por exemplo, 30 Hz aqui, né? Nem sei se o 30 é aqui. Tá, aqui é o 20. 30. Aqui é o 40, tá? Uma caixa que consiga colocar o 40 a 0 dB, né? Já é bem difícil, tá? O ideal seria uma que colocasse 30 Hz a 0 dB, tá? Então, aí o menos 3 dB vai dar lá nos 24, mais ou menos. Tá? Então, uma caixa que consiga isso aqui não precisa de controle tonal. Tá? A gente vai conseguir fazer o sofá tremer, né? A porta tremer, sem ter controle tonal, porque ela vai estar reproduzindo todas as frequências, né? Com a mesma amplitude, né? Com a mesma SPL, digamos assim, né? E eu não vou precisar de controle tonal, nem de equalizador e nem de loudness para a gente ter uma resposta muito boa, mesmo sem estar com volume muito alto, tá? Então é isso aí, né? Sobre essa relação do controle tonal com a caixa acústica, né? Então eu comentei de uma caixa pequena, tá? Eu vou apagar aqui o quadro, né? E vamos passar para um exemplo de uma caixa mais real, tá? Aqui, né? Com essa caixa a gente já viu que era difícil. Agora imagine com uma caixa com esse comportamento aqui, tá? Deixa eu acertar aqui o volume. Agora imagine tentar arrumar uma caixa com esses controles, né? Maior, uma caixa, por exemplo, com alto-falante de 10 polegadas, tá? Uma caixa, sei lá, acho que... por exemplo, uma da Gradiente Master 100, eu acho que Master 100 é com 10 polegadas, não me lembro. Mas uma caixa que consiga já responder bem aqui por exemplo, os 70 Hz eu estou chutando, tá? Não sei. Mas a caixa consegue reproduzir 70 Hz a 0 dB, tá? Depois de 70 ela cai, tá? Então quer dizer, uma caixa bem melhor do que essa, porque essa aqui, o que ela conseguia reproduzir bem era o 90, né? Agora eu estou pegando uma aqui com, por exemplo, aqui está o 60, tá? Vou deixar o 60, né? Então a caixa, vou apagar de novo. Então aqui está o 50, aqui está o 60. Então o 60 da caixa da Master 100 fica a 0 dB, tá? E o resto aqui, né, vai seguindo aquilo lá. E aí ela tem um tweeter lá de papel, né? E aí ele cai rápido aqui no final, né? Então, por exemplo, uma caixa, uma Master 100, eu quero tentar equalizar ela, né? Ela tem aqui uma perda grave, né? Nos graves. Então, a partir do 60 Hz ela já decai, né? Bastante, né? E eu quero tentar corrigir isso aqui com esses controles. Por exemplo, se eu colocar aqui graves, né? Olha toda a faixa que eu estou aplicando ganho a mais, né? Que a caixa não precisava. Então esse é o problema do controle tonal, tá? A gente aplica ganho numa faixa do amplificador que não precisa de ganho, né? Porque a caixa não tem deficiência, né? E o ganho ainda é pouco para corrigir essa deficiência que tem aqui, ó. Por exemplo, eu queria que ela chegasse aqui nos 30 Hz, tá? Eu queria aqui a 0 dB, tá? Então, se eu pegar aqui a perda aqui de baixo, ó, e o ganho aqui de cima, eu vou cair por aqui, né? Então, é abaixo do que eu esperava, tá? Então, olha só. Aqui, a gente queria cair aqui, né? Mas a gente vai cair aqui, ó. No 30 Hz. Tá? E ela vai ter esse comportamento aqui. Então, com o controle tonal, eu não consegui colocar o 30 Hz a 0 dB. E eu acabei colocando os 60 Hz, né? A mais, digamos, mais 5 dB do que precisava, né? E não consigo corrigir a deficiência. Então, quer dizer, eu estrago a curva de resposta da caixa, eu estrago uma região grande que já estava boa, que era essa aqui,
para tentar corrigir uma deficiência que estava aqui. Então, com o controle tonal, eu me afastei da alta fidelidade. Eu mexi numa porção muito maior da caixa que não precisava e não consegui corrigir aqui onde ela precisava, tá? Então, é isso que acontece, tá? Por isso que eu comento, né? O controle tonal não é um recurso de alta fidelidade, assim como os equalizadores, porque a gente nunca sabe direito como é o comportamento da caixa, né? Então a gente não consegue atuar, corrigir uma coisa que a gente não conhece exatamente qual é a deficiência, né? Então, claro, né, com o equalizador eu mexeria daqui para cá, né? Eu não mexeria aqui, nessa região aqui. Então, como o equalizador tem muito mais bandas, né, faixinhas, eu mexeria nas faixinhas abaixo dos 60, né? Então subiria as bandas abaixo dos 60. Mesmo assim, né, o equalizador também vai apresentar os deslocamentos de fase, né, que esse tipo de controle tem, né? São circuitos capacitivos, né, que fazem adianto ou atraso de fase, né? Então digamos que a gente vai tentar corrigir aqui o agudo, tá? Então eu quero corrigir isso aqui, né, aqui de 12 a 20 kHz, mas quando eu mexo aqui no agudo, ó, eu acabo estragando aqui, ó, desde 1 kHz para cima. Então eu estraguei um range de frequência muito maior do que a perda que eu tinha. Então eu tento corrigir, mas eu só estrago com o controle tonal. Então, para a gente cair fora desse tipo de, que eu chamo de mazela, né, que é mexer no controle tonal, a gente tem que ter caixas que consigam reproduzir certo aqui, tá? Então, quando eu tenho caixas que conseguem reproduzir isso aqui certo, eu não preciso mais me preocupar com isso aqui. Eu posso desligar aqui o controle tonal, que eu vou ter o som chegando flat no meu ouvido, né? E flat é sinônimo de ter os graves e ter os agudos que a música tem, que a música pode ter, né? Então aí, nesse momento, eu não preciso mais pensar, né, nos controles tonais para tentar fazer correção, tá? Então aí eu vou ter a caixa e o amplificador tocando, né, com esse comportamento aqui, né? Então, uma caixa muito high-end, né, uma caixa de muito alto nível, vai ter exatamente esse comportamento aqui em função da frequência. Ela vai, na verdade, reproduzir tudo com a mesma pressão sonora. Então eu não vou sentir falta de subgrave, tá? Eu não vou sentir falta de agudos lá perto dos 15, 20 kHz, né? Não vai faltar isso, né? A caixa vai tocar bem, simplesmente conectada no power, né? Sem ter nenhum tipo de equalização, né? Porque ela já é equalizada. Quando a caixa é equalizada, né, a gente não precisa de equalizador, né? A gente só precisa de equalizador quando a caixa tem esse comportamento aqui, ó, por exemplo. Então a caixa tem esse comportamento aqui, né? Aí eu vou precisar do equalizador para equalizar essa região, né? Ou a caixa tem esse comportamento aqui, tá? Então eu vou precisar de um equalizador para equalizar essa área aqui, né? Então eu vou ter que desequalizar o sinal, né, do amplificador. Vou colocar um sinal inverso, né, para que a média dê aqui no meio, né? Então isso é equalizar, tá? Então, a equalização, né, essa palavra equalização tem que ser ressignificada, né? Porque na mente das pessoas a caixa já estaria equalizada, né? Mas não. É a caixa que não está equalizada, né? Ela é desequalizada e é por isso que a gente tem que equalizar a caixa, né? Então é isso aí, um abraço.